Suzy? Justamente sobre isso nós iremos falar com você sobre relacionamento intercultural. Algo que muita gente leva como assim, é muito, assim, muito banalizado, gente, infelizmente. Então hoje nós vamos falar mais soltamente, vou focar nisso. A gente tem visto, assim, principalmente se a gente ficar rolando o feed, né? Mais no TikTok, no Instagram, a gente vê as pessoas assim, discutindo, né, sobre a outra cultura, sobre o que o outro fez. E isso assim está sendo assim, até gritante, muito maçante, né? Porque as pessoas acham, nós estamos realmente, nós aqui no Brasil, nós vamos falar daqui, nós somos preparados realmente para nos casarmos, mas nos casarmos com brasileiros. E aí a gente sai daqui e quer já ir morar com outro no outro país, né? O outro só vem aqui, fica alguns meses, se você vai embora, se casa com ele, num país que você nunca foi, você não estudou sobre o país, você não sabe como funciona a cultura. Às vezes você assiste um filme, gente, assistir um filme é uma coisa, agora você viver realmente lá é outra coisa, bem diferente, né? Nós estamos exatamente hoje conversando sobre isso. E tá assim, sabe, algo banal, mas isso não é banal só porque nós estamos falando sobre a sua vida. Sim, porque o nosso cérebro, ele funciona assim. Como eu falei, nós somos preparados para casar com brasileiros. Nós conhecemos aqui o Brasil, nós sabemos como o Brasil funciona. Por mais que o Brasil seja um país onde miscigenado, né, onde existem várias, diversas culturas, aqui nós encontramos pessoas de todas as culturas, né? Então, tipo assim, a gente acha, aqui a gente conhece, né, nós somos assim, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. O clima não é a mesma coisa, nada é igual, gente, tudo é diferente. Até se você sair daqui do Brasil, você for ali no Paraguai, você vai ver como é diferente. Teu cérebro ele não está familiarizado com outra cultura, ele conhece o Brasil. Quer dizer, você vai sair da sua família, no meio da sua família e vai para outro país, você vai sozinha, lá você vai encontrar a família dele. Bom, e o que vai acontecer? Choque cultural. O que é isso? É exatamente o que eu tô falando, o cérebro, se você está familiarizado, tipo assim, se a gente sai, a gente vai no shopping, chega no shopping, o que nós vamos encontrar no shopping? Muitas lojas, muitos restaurantes, o cheiro do shopping, nós já estamos familiarizados, já conhecemos o cheiro do shopping. Se a gente chega no restaurante, a gente conhece o cheiro da comida brasileira. Isso, nosso cérebro está assim, que confortável. Ele está ali naquele conforto, que você chega, você bate o olho no outro, tá ali um monte de pessoas, somos todos brasileiros. Aí você sai daqui e vai para outra cultura. Se você vai passear no shopping, lá tem outro cheiro. Se você vai comer uma comida, é outro cheiro, não é o cheiro brasileiro, não existe isso. Então o que vai acontecer? Teu cérebro ele vai simplesmente o quê? Entrar em choque, porque ele não conhece aquele cheiro. Aí a adaptação ela demora muito, ela não é tão rápida assim. Nosso cérebro é muito inteligente, sim, só que ele demora para poder se familiarizar com aquilo, o que está acontecendo ali. Então vai ter aquele choque cultural. Até a gente viu uns vídeos, acho que andou rolando por aí um vídeo muito interessante, né? Uma senhora, ela saiu daqui do Brasil, ela foi para a Coreia, chegou lá na Coreia, ela achou os coreanos tudo feio. Óbvio, mais do que normal isso, né? Aí muita gente ficou com raiva dela, muita gente, mas muito normal. Por quê? Porque o cérebro dela estava familiarizado, conhecia, sabe por quê? Conhecia as séries coreanas. As séries coreanas é uma coisa, ali dentro da TV, uma imagem, né? Ali ela conhecia, isso aí ela chegou lá, o que ela conheceu lá? O cheiro da Coreia. Gente, cheiro que eu falo, né? Eles não têm cheiro, mas o ar tem cheiro, tudo, gente. A gente chega lá, vai ser outro clima. Sobre isso, outro clima lá, as pessoas vão ser o quê? Vão ser os coreanos, não vão ser brasileiros. Aí o que o cérebro dela fez?
O cérebro dela simplesmente entrou em choque. Ele assustou. Ele assustou por quê? Porque assistir dorama é uma coisa. Agora, você está no dorama na vida real, é outra coisa totalmente diferente, né? Então a gente vê até no meu curso de psicologia intercultural, aí até eu vi a professora falando sobre algo muito interessante, né? Que muitos brasileiros realmente saem do Brasil e eles desconhecem sobre saúde mental. E realmente é muito desconhecedor mesmo na saúde mental, né? Então, o que acontece? Um brasileiro, vamos supor, eu saio aqui do Brasil, vou lá para os Estados Unidos, chego lá para os Estados Unidos, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer comprar, comprar. Por quê? Porque Estados Unidos, nós sabemos que é um país capitalista, um país onde consome e consome muito. Eu vou querer entrar nessa daí também. Mas o que? Eu vou estar me prejudicando, porque aqui nós temos outra cultura. Então, gente, isso realmente mexe muito com a nossa saúde mental. E saúde mental é aquilo que nos leva que nos priva, entendeu? A saúde mental não é que todo mundo acha que é patologia. Patologia é uma coisa totalmente diferente da saúde mental, tá? A patologia a gente lida de forma bem diferente, porque patologia é tipo depressão, ansiedade, isso quando é diagnosticado, isso é patológico, tá? Agora, saúde mental vai no nosso dia a dia. Você já teve aquela sensação, mais ou menos, vou explicar pra vocês. Você sai para viajar, aí vocês ficam muito tempo lá naquela cidade lá, bem longe da sua casa, aí bate aquela saudade, aquela vontade, você tinha até sentido o cheirinho da sua casa. É exatamente sobre isso que eu estou falando. O cérebro está assim, familiarizado com onde você vive, onde você está acostumado a viver. Então, quando você sai dessa sua zona de conforto, você vai para outro lugar, muitas coisas vão acontecer. Ontem mesmo lá no TikTok eu falei sobre isso, eu falei sobre o medo. E eu falei exatamente sobre a mulher virtuosa, ela simplesmente não tem medo. Por quê? Porque ela sabe muito bem o que ela vai encontrar lá. E é muito importante isso, a gente saber o que nós vamos encontrar lá. Você quer casar com uma pessoa de outra cultura? Tudo bem, isso é mais do que normal. Isso, aliás, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Por quê? Porque se você tá querendo romper, sabe? Tá num momento de maturidade. Então, quer dizer, você já passou você já viveu, já descobriu como é que viver sozinha, você já passou pela sua solitude, você então agora se tornou uma mulher madura, preparada para poder viver algo novo, para viver o novo. Isso é uma coisa mais linda que existe, só que também você tem que se preparar para poder viver esse novo, porque, como eu falei, o teu cérebro está familiarizado aqui, no que você vive. Você vai para um outro lugar onde o teu cérebro não sabe o cheiro, não conhece nada, não sabe de nada. São coisas diferentes, muito diferentes, são mundos diferentes. Então vai ter um choque cultural e você tem que estar preparada para isso. Se você não estiver preparada para isso, vai acontecer como acontece com muitos, né? Como aconteceu com essa senhorinha, né? Ela chegou lá e falou: nossa, os coreanos são tudo feios. Ai, gente, isso, quando eu vi, eu pensei, gente, isso é muito normal. Muita gente ficou com raiva, muita gente não gostou, mas isso chama-se choque cultural, tá? É muito interessante isso. O que ela viveu, para ela foi um terror, né? Algo que ela realmente, o cérebro dela não gostou de jeito nenhum. Ela se sentiu angustiada, a gente viu que ela, nossa, onde que eu tô? Ela fez assim, ó, ela acordou, então aquele desespero, e a gente viu que estava no rosto dela, aquele desespero, né? Que ela queria voltar para o conforto da casa dela, e isso pode acontecer com você, tá? E o que você vai enfrentar lá, você tem que estar preparada. Por isso que a gente tem que, você quer casar com um homem de outro país, você quer se relacionar com um homem de outro país, esteja preparada, vá num relacionamento consciente.
É muito importante você sair dessa inconsciência e ir pro consciente. É o que nós estamos falando. Muitas pessoas saem do seu país, casam-se com um homem de outro país, mas ela vai casar com um homem de outro país, ela vai num papel de inconsciente. Ela não viveu sozinha ainda, ela não sabe o que é viver sozinha, ela não sabe o que é solitude e ela não sabe o que é maturidade. Então, ela vai ter inconsciente. Quando ela chegar lá, ela vai cair na real e vai ter choque cultural, né? Vai ter depressão, vai ter ansiedade. Nossa, eu antes mesmo, hoje de manhã, eu vi uma menina alguém lá falando, contando, né? Que tem uma que tá vivendo lá, até você citou o nome, porque todo mundo citou o nome dela na internet, é chamada Thalita, né? Então ela fala que ela tá vivendo um tormento lá com a sogra dela. E aí todo mundo tá atribuindo esse choque que ela tá tendo com a sogra dela como algo cultural, algo da cultura, gente, da cultura da Coreia, gente. Isso é tão assim, sabe, desinformativo. Por que eu falo desinformativo? Porque aqui também nós vivemos isso. É que a minha filha do meu lado aqui, misericórdia, tinha uma sogra que era o cão chupando manga, né? Sim, Jesus amado, meu Deus do céu, essa Thalita, viu? Ela não tá vivendo a metade do que eu vivi, não tá. Não tá vivendo a metade. Se eu contar pra vocês o que eu passei com aquela mulher brasileira, hein? Ai, brasileira, sim, brasileira, nordestina, brasileira. Olha, pensa numa mulher narcisista. Ela era muito narcisista. Meu Deus do céu, o que eu passei com aquela mulher, eu acho que eu falei demais, né? Agora deixa você falar, vai, fala um pouquinho. Não, realmente é importante justamente a gente criar essa maturidade e a gente ter justamente o conhecimento do que a gente quer pra gente, aquilo que é importante pra nós, porque a gente sabe como a linguagem do amor, né? A linguagem do amor às vezes parece algo banal, mas assim, você sabe a forma como você se sente amada, a forma o que é importante pra você, eu sou tempo de qualidade. Se a pessoa não consegue me dar um tempo de qualidade juntos, a gente vai ter de conflito. Aí vai ter problema, porque eu vou querer que a outra pessoa me dê tempo, ela esteja comigo, mas ela não pode me dar, ela não pode estar comigo, né? Ou então, assim, é complicado, porque você tem que saber o que você gosta, o que é importante para você, como se sente amado, e comunicar isso a outra pessoa, para a pessoa saber que você, ela precisa te entregar isso, para que o relacionamento flua, para que o relacionamento caminhe. Assim como você também precisa entregar a outra pessoa o que é importante para ela, né? O que é como ela se sente amada, o que é importante, né? Você fazer por ela, você dizer para ela, porque é um relacionamento é isso, é sobre troca, né? A gente troca ali interesses, a gente troca amor, atenção, compreensão, carinho, presença, respeito, é uma troca mútua. Por isso que é importante a gente falar o que a gente gosta, é importante a gente saber comunicar o que é importante pra gente, né, pra outra pessoa. Então, por isso que, principalmente se você tá num relacionamento intercultural, você tem esse tempo, você pode comunicar a pessoa antes mesmo de conhecer, que aqui, às vezes, quando você conhece a pessoa pessoalmente, às vezes a coisa é tão rápida que você não consegue nem comunicar, nem falar direito, né? Porque aquela coisa já sai junto e tal, e aí não deu tempo aí de contar tudo, o que sente, mas agora na internet, eu acredito que tem mais de facilidade. Você não tá vendo tanta pessoa, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? De falar, de comunicar assim na hora pessoalmente, né? Então às vezes é mais fácil você comunicar, falar ali na internet, você falar o que você sente, o que é importante para você, aquilo que é essencial, estabelecer ali já regras de convivência e regras de relacionamento. Tipo, pra mim é importante ter conversas diárias, eu gosto de comunicar sempre, eu gosto de que você fale como é que você tá, como foi seu dia. Então é importante você falar, pra mim isso é importante, é importante a gente fazer alguma coisa juntos, a gente ser honesto. Então são coisas que você precisa falar, você precisa comunicar com a pessoa, porque ninguém vai saber. Eu sei que às vezes são coisas assim, a gente pode pensar, às vezes são coisas básicas, tipo assim, a pessoa deveria saber disso. Mas
cada um foi criado de uma forma. Mesmo aqui no Brasil, mesmo que você conheça uma pessoa que está aqui no Brasil, cada um foi criado de uma forma, cada um teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó que criou diferente, com regras diferentes, princípios diferentes. Então, não tem como outra pessoa saber o que é importante para você sem que você diga. Então, é importante justamente você ter realmente essa maturidade, essa solitude, saber quem você é, se descobrir, crescer, evoluir, melhorar. Porque a gente tem, todos nós temos coisas a serem melhoradas, né? Todos nós temos traumas a serem curados, coisas que a gente, passadas, que a gente não deve carregar mais, porque, né, as dores, as coisas passadas, a gente, quando a gente carrega, a gente traz para o outro e culpa o outro por algo que aconteceu, um gatilho que alguém te fez lá atrás, você ainda não perdoou, não ressignificou, não seguiu em frente, a pessoa traz à tona e você ali às vezes briga, discute com outra pessoa. Isso também é justamente o que é maturidade. Você amadurecer, precisa amadurecer isso para que você, tudo aqueles traumas, tudo que você viveu, você ressignifique, você consiga se relacionar melhor com as pessoas, né? Conseguir entender a outra pessoa, ter mais empatia à outra pessoa, né? Porque todos nós somos seres humanos diferentes. Não é porque um homem ou outra pessoa passada fez algo comigo naquela forma que aquela pessoa vai fazer, mesmo que ela tenha aí cometido algum gatilho, alguma coisa que te demonstrou parecer ser parecido, mas não quer dizer que seja, cada um é diferente do outro. Então a gente realmente precisa ter essa leitura, precisa entender melhor a outra pessoa, né? A gente precisa aprender a se comunicar melhor, somente uma pessoa de outra cultura, né? As pessoas de outra cultura têm uma forma de se comunicar diferente que a da nossa. Principalmente na Coreia, a forma de comunicação deles é diferente. Nossa, vê que eu vejo mesmo muitos falando na internet que muitos coreanos gostam dos brasileiros porque a gente sabe se comunicar, a gente sabe expressar os nossos sentimentos, as emoções, a gente fala do que a gente sente, a gente é honesto. Já eles não, eles são ensinados a quê? A reprimir os sentimentos deles, a não falar o que eles sentem, o que eles pensam, tanto que a gente às vezes tem até uma impressão, a gente mesmo assistindo uma série, uma coisa, a gente tem uma impressão, nossa, às vezes eles são frios, né, eles são tão frios, mas não, porque essa cultura deles, eles foram ensinados a isso, né, a não se expressar, a não falar o que sente. Então eu vejo que eles têm essa dificuldade de falar. E às vezes quando eles falam eu te amo, não é o mesmo eu te amo que é pra gente aqui, né? Porque a gente fala eu te amo quando a gente realmente tem um sentimento, um interesse pela pessoa, quando a gente já tem um vínculo com a pessoa, quando a gente, né, deseja estar ali com a pessoa, a gente fala eu te amo, né? Pra eles não. Pra eles às vezes muitos falam eu te amo assim, você nem conversou, já fala eu te amo. Ah, você é meu tipo. Porque esse é o estilo deles, o jeito deles, o significado do eu te amo para eles, talvez tenha um significado diferente do nosso. Então a gente tem que aprender e entender essa cultura, né? Principalmente você vê que eu também tive que falar que eles também são ensinados a não dizer não. Eles nunca falam não, eles falam indiretamente o não. Então a gente tem que o quê? Tem que interpretar. Peraí, o que ele quer dizer? Ele não disse sim, mas também não disse não. Mas se ele ficou no meio termo, o que a gente entende, pelo que a gente entende da cultura, quer dizer que o quê? Que é um não. Porque se eles não falam não, eles têm a necessidade de dizer o não, então o não dizer o sim quer dizer que é um não. Complicado, né? Bom, eu vou resumir. Se ele for educado com você, aí você já está como não. Ele, assim, não posso dizer que isso é realmente uma regra, porque eu não conheço, né? Não conheço todas as coisas, não tô lá, não tô vivendo na cultura. Eu tenho amigos, até tenho um relacionamento, mas assim, não tenho como comunicar com cada um, como eu disse, cada um de uma forma, cada um foi criado de um jeito, que pode ser que tenha um coreano lá que fala não, olha, eu não quero. Então, claro, isso é muito relativo, isso é o que a gente vê de uma forma geral, e que eu vejo conteúdos de outros coreanos que já estão aqui no Brasil e que falam justamente sobre, né? Eles falam sobre a cultura e falam que eles têm justamente essa cultura de não dizer não e de não falar o que sente.
Ou seja, nós replicamos o que o outro fala. Exato. E isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque replicar é uma coisa muito, e isso sim é perigoso, né? Porque às vezes a pessoa acha, tal, mas replicar o que o outro fala, a gente pegar casos isolados, né, e replicar, isso é muito perigoso, porque não somos nós que passamos por isso, né? Então a replicação é algo muito perigoso e algo que a gente vê que acontece muito na internet, né? E isso se torna até um pouquinho banal, né? O que a pessoa passou, porque um replica, outro replica, e isso não é muito legal, não. Não, eu acho o mais importante é você saber. Você entende, você saber que existe essa cultura, porque realmente, se a gente for estudar, né, a gente entende ler cultura. Eu mesmo, como sou adepta à cultura coreana, eu gosto da cultura coreana, já estudei, inclusive, falam, né, sobre as leis da Coreia do Sul, então eu tenho um conteúdo, um conhecimento sobre a cultura. Pelo que a gente vê, a forma deles, realmente, eles tendem justamente a se reprimir mais. É tanto que eles se reprimem tanto que eles têm várias doenças mentais, eles não tratam, né, as doenças mentais, muitos se suicidam, muitos se matam. Nossa, acho que não deveria usar essa palavra. Eles criam, né, diversas patologias, né, diversos aí, problemas, né, então assim, a falta justamente de falar sobre isso, né? Falar sobre doença mental, sobre se comunicar, falar o que sente, isso causa, né, diversos problemas mentais. Então, né, devido a essa cultura, essa coisa, a gente entende realmente que eles tendem a ter isso, a ser dessa forma. Mas hoje, de como o mundo, né, está entrando ali na Coreia, as pessoas estão mais abertas hoje, né, a entender, a compreender outras culturas, né? Acredito que muitas dessas coisas estão sendo aí, quebradas, né? Muitas coisas assim estão trazendo agora, né, as informações, conteúdos, né, de outros países. Então acredito que com o tempo a Coreia vai se abrindo, né, para novas ideias, né, para uma mistura aí mais de culturas, porque sempre foi um país muito fechado e ainda é, né? E assim, eu realmente eu admiro muito a cultura coreana, justamente pelo fato deles conservarem, né, ali a família, conservarem a cultura deles. Eles realmente, né, são pessoas que admiram, né, o país. Muitos coreanos ali, sabe, realmente são pessoas que amam o país, que desejam, que querem que o país cresça, prospere, né, que já sofreu muita opressão, já sofreu muito e venceu, né, hoje está aí uma das maiores potências, tem, né, uma chance alta aí de cada vez crescer, porque eles têm, né, o estudo deles, né, é um dos melhores países do mundo para você se estudar, para você fazer uma faculdade. Então, assim, eles se desenvolveram muito, mesmo depois de muitos anos de guerra, muitos anos de opressão. Então, assim, a gente tem que entender justamente essa cultura, a gente tem que entender o porquê que eles são dessa forma, né? O porquê que a cultura deles são tão fechadas, por causa disso, né? Porque é um povo que realmente sofreu uma grande pressão, um povo que lutou para ser independente e preza justamente pela família, né? Pela união, que isso acho que é muito importante e que eu acho que aqui no Brasil a gente perdeu muito, né? Essa ideia de família, de ser conservador, né? De algo que lá não. Então, assim, aí a questão do pai, né, lá ainda é algo forte, a paternidade, né? Por isso justamente que a lei lá protege que o filho aguarda, né, em caso de discussão, a guarda será do pai, porque o pai é um mantenedor, né? Isso a gente sabe que antigamente aqui era assim, né? O pai sempre é um mantenedor ali da família, que sustenta, que mantém a família, né? Então, a gente também tem que entender esse patriarcado, por isso existe essa hierarquia toda lá, né? Porque eles realmente preservam justamente essa cultura. Então,
você que pensa, que pretende ir, seja para a Coreia ou qualquer país, aprenda sobre a cultura do outro, saiba sobre como, tenta conversar, pergunte como foi a criação, como ele pensa, pergunte as ideias, os valores, porque aí você já vai saber mais ou menos como a pessoa funciona, como ela pensa. Você vai ver se ela se adequa a você, se adequa ao que você pensa. É importante vocês estarem alinhados aí em questões de religião, né? Porque até para vocês conseguirem viver juntos e também para poder criar os filhos, né? Se pretendem criar filhos e família, saber como essa família dele, como que lida com o estrangeiro. Se é uma família que está adepta e que está aberta a receber um estrangeiro, a aceitar, né, um estrangeiro, porque a família também está preparada, né, para receber uma pessoa de outra cultura, porque você vai ser incluída ali naquela família, naquele meio. Se já houver uma grande barreira, um grande empecilho, já existe ali um conflito antes mesmo de começar, né? Então é importante você saber se você vai ser bem aceito, se se a pessoa que gosta de você, que você está disposta a enfrentar o que ele for preciso para poder te proteger, para poder ali vocês conseguirem conviver junto e você criar um vínculo com a família dele, que às vezes com o tempo a gente vai conquistando, né, vai conquistando o nosso território ali, onde a gente chega, tudo com paciência, com empatia, com compreensão. A gente tem que estar preparado emocionalmente, por isso que a gente tem que estar muito bem conosco mesmo, muito bem sabendo quem nós realmente somos, para que a gente não possa ser suprimido, né, com o conflito, a luta. Aí às vezes você fala, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aquilo, aí você começa a criar ali tanta barreira, tantos problemas, conflitos na sua cabeça que às vezes nem tinham, ou então você poderia até ter feito diferente, mas foi a forma como você aprendeu que você pôde agir naquele momento, entende? Então esse é você. Então não é tentar se moldar, mas é tentar se adaptar. Não é você deixar de ser quem você é, mas é você ser empático. Não é você deixar de falar o que você pensa, o que você precisa dizer, mas é sobre saber que hora, como falar, como dizer, você saber assim, se você realmente, se é essencial você realmente falar aquilo, entende? Então é tudo uma questão de estar bem consigo mesmo para poder você lidar com o outro e se dar bem com outra pessoa, né? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue lidar melhor com o outro. E mesmo que a gente sabe que a gente não se dá bem, a gente vai se dar bem com todo mundo. Nem todo mundo vai gostar do nosso jeito, nem todo mundo vai gostar da forma como a gente fala, como a gente age. Mas você sendo uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa boa, você vai conseguir lidar com a pessoa. E se você não for aceito, isso não vai te diminuir, ou isso não vai te tirar, isso não vai tirar isso não vai tirar a sua paz, isso não vai te impedir de construir a sua casa, a sua família, mesmo que seja difícil, né? Porque a gente sabe que não é fácil. A gente lidar com as sogras, lidar com sogra, gente, em qualquer lugar do mundo vai ser difícil. Nem sempre, a gente sabe que existem vários tipos de existem muitas sogras muito boas, que são ótimas pessoas, que são amáveis, que são